São João, capítulo 15. Uma palavra que eu gosto muito de ler, o livro de João. Muitos pregadores, evangelistas, quando vão evangelizar, eles falam para as pessoas que aceitam Jesus. Dão uma Bíblia e ao mesmo tempo falam, comecem com o livro de João, porque ali você conhece realmente quem é Deus, o Deus encarnado. Mas Jesus, a Bíblia fala no livro de João sobre Jesus, sobre muitas coisas, capítulo 1, 2. E quando chegou no 15, a Bíblia fala sobre a videira, sobre a plantação, sobre a videira verdadeira que é o Senhor. Vamos ler o capítulo 15 de São João, versículo 1. A palavra de Deus diz assim: eu sou a videira, disse Jesus, e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Aleluia. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto e assim sereis meus discípulos. Vou até o versículo 16. Nisto é versículo 9. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor que este, de dar alguém a sua própria vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho feito. O versículo 16 diz: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto em meu nome pedires ao Pai, Ele vos conceda. Amém. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, estamos diante da Tua palavra, Senhor. Aqui está a Tua igreja santa, pura, imaculada, Senhor. Tu sabes a necessidade de cada um, Tu sabes, Senhor, a razão porque estamos aqui, Senhor, é para ouvir a Tua palavra, é para louvar o Teu nome através dos louvores. E também, Pai, neste momento quero me humilhar diante de Ti. Senhor, eu não tenho nada, não sou nada e não posso nada, mas Tu tudo podes, Tu és tudo e Tu tens tudo para nos dar, Senhor. Usa-me, Senhor, agora como instrumento para, Senhor, falar diante da Tua igreja. Te peço, Pai, e Te agradeço em nome de Jesus. Amém, amém. Podem sentar, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. A palavra de Deus diz no versículo 1 que eu sou a videira. Estamos falando, aqui Jesus estava falando sobre plantação, sobre colheita. Aqui na América, quando estamos nesse mês de janeiro, não se dá nada, não se planta nada nesta região norte. E muitas vezes a Bíblia fala que toda vara, versículo 2, em mim que não dá frutos, toda vara que dá frutos, atira e limpa a que dá fruto para que dê mais frutos. Quando nós estamos neste mundo, diante das circunstâncias da vida, a Bíblia nos ensina que nós devemos dar muitos frutos. O próprio Jesus falou que Ele é o Pai, que Ele é a videira verdadeira. A videira é uma árvore que produz vidas, que produz oliveiras. E essa árvore diz que Ele é a árvore e nós somos as varas. Quando a palavra de Deus diz no livro de João, capítulo 1, quando começamos a ler, ele fala a palavra de Deus, Jesus, o escritor João, ele fala faz-nos conhecer que o Jesus que veio, aquele Cristo veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Isso quer dizer que para nós que somos enxertados nesta oliveira,
Somos como diz a palavra de Deus, somos pessoas que não éramos dignos de sermos chamados filhos de Deus. Não éramos da descendência de Abraão, não somos dessa descendência carnal de Abraão, que que foi chamado por Deus, escolhido por Deus para habitar numa terra, para ser os filhos de Deus. E nós, muitas vezes, quando olhamos Jesus falando, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Então diz a palavra de Deus que nós como videira, nós como ramos, como ramos desta oliveira, temos que dar muito fruto. Mas eu quero me basear muito sobre o versículo 16, que diz assim, não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Aleluia. Quantos podem dar glória a Deus por isso, irmão? Não é porque somos bonzinhos, muitas vezes, porque nascemos no lar cristão, ou porque fazemos boas ações. Tudo isso, diz a palavra de Deus em Isaías, que se nós fôssemos os homens, as mulheres mais boas deste mundo, mais perfeitas, seria como trapo de imundícia. Não faríamos mais que nossa obrigação de sermos assim, porque Deus nos criou para sermos criaturas suas, para sermos seus filhos e para darmos frutos, para fazermos a diferença no mundo. Mas como diz a palavra de Deus, que foi necessário que Ele enviasse o seu Filho para morrer por nós, porque nós não somos dignos de sermos chamados filhos de Deus. Diz a palavra de Deus no versículo 16, não vos escolhestes vós a mim. A Bíblia diz em Efésios capítulo 1, versículo 4, que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Meu irmão, minha irmã, meu jovem, você que está nos ouvindo, sabe que tu já foste escolhido antes que você nascesse. Quando nós lemos Salmo 139, a palavra de Deus diz que fomos formados de uma forma terrível, que fomos formados de uma forma que só Deus sabe. Antes, quando estávamos sendo criados no ventre de nossas mães, Deus já sabia a nossa forma, já sabia como nós seríamos. E Efésios capítulo 1, versículo 4 diz que nós fomos chamados antes da fundação do mundo. O mundo jaz no maligno, as coisas do mundo estão cada vez mais, nós vemos as notícias, nós ouvimos os noticiários e vemos o que está acontecendo no mundo, como diz o pastor, disse hoje ainda, tanta heresias, tantas coisas que o mundo, que as igrejas, que as pessoas estão inventando para chamar a atenção de pessoas que não conhecem a palavra de Deus. Mas nós damos graças a Deus porque nesta casa nós temos a palavra de Deus. Quinta-feira é o dia que nós temos esse prazer de vir à casa do Senhor e sermos alimentados com palavra, com alimento sólido, com comida, com pasto para ovelhas que edifica nossas vidas, que nos alimenta espiritualmente. Diz a palavra de Deus que nós fomos escolhidos desde a fundação do mundo. Mas quando lemos essa escolha que Deus nos fez, e vamos para o livro de Mateus, capítulo 25, não precisa abrir sua Bíblia, no versículo 34, Jesus, quando ele fala essa palavra, vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino de Deus, que vos está preparado desde a fundação do mundo. Da mesma forma que Deus nos escolheu, não nos escolheu simplesmente para sermos membros de uma igreja, para sermos pessoas que fôssemos boas, fazendo bem para as pessoas. Mas ele diz que para o reino de Deus, que vos está preparado desde a fundação do mundo. Deus tem algo muito mais que uma casa, muito mais que um carro, muito mais que uma universidade, um certificado para a tua vida. Muitas vezes nós olhamos para nossas vidas e temos o ano de 2017 todo pela frente. Queremos fazer grandes coisas. Muitas vezes as pessoas fazem planos para com Deus. Outros fazem planos materiais e dizem, não, esse ano eu quero conquistar o meu carro novo, quero conquistar a minha casa. Se Deus quiser, eu estarei conquistando o meu documento. Não importa o governo que entrar, Deus vai nos dar. É possível, meu irmão. Mas sabe que não foi isso que Deus preparou. Se nós olhássemos para trás, de onde saímos, lá do Brasil, um lugar, quem sabe, um lugar interior, um lugar onde havia muito crime, muitas coisas aconteciam, e hoje Deus nos colocou aqui neste lugar, irmãos. Não foi só isso que Deus quer para você, não é só isso que Deus tem para a tua vida, Deus tem muito mais. Diz a palavra de Deus de São João, capítulo 14, que Ele foi preparar mansões para nós. Que Ele foi preparar uma morada eterna, onde nós estaremos para sempre com o Senhor. Quando folheamos a Bíblia, diz o pastor que devemos conhecer a Bíblia. A Bíblia fala em Apocalipse que lá no céu não haverá pranto, não haverá ranger, não haverá tristeza, haverá paz, alegria, gozo e esperança. É isso que Deus preparou para ti, meu irmão. Todavia, eu te peço, continua servindo ao Senhor, continua buscando a face dEle. João
A palavra de Deus fala que João, capítulo 4 e o versículo 19, nós o amamos a Ele. 1 João 4, 19, nós amamos a Jesus. Mas não foi esse amor que Ele nos amou, porque foi Ele que nos amou primeiro. Nós fomos escolhidos por Deus. A palavra de Deus diz que nós fomos destinados a servir a Deus, a buscar a sua face, a adorar a Ele. E por que não fazermos, irmão, de uma maneira reverente na casa do Senhor? Porque não adoramos ao Senhor quando nos reunimos como irmãos para nos alegrar no Senhor, para não esquecermos, irmãos, o problema que está da nossa vida, o que vamos fazer amanhã, a dificuldade, o trabalho, qualquer coisa, deixamos da porta para fora. E quando entramos neste lugar, dissemos: Senhor, aqui está a tua família, estamos aqui para te servir, tu és o Rei dos reis e Senhor dos senhores. O Senhor merece, irmão, de cada um de nós toda a glória. Ele merece nosso louvor. Quando estamos louvando ao Senhor com os instrumentos, quando estamos louvando ao Senhor com nossos dízimos e ofertas, há muitas formas de adorar ao Senhor. A sua oferta, o seu dízimo, também adora ao Senhor. Como disse o pastor Edmilson, não sabemos muitas vezes como pregar, não sabemos muitas vezes como cantar, não sabemos muitas vezes como evangelizar alguém, mas a nossa oferta, a sua contribuição, meu irmão, faz com que nós chegamos lá no outro lado do mundo, lá em Israel, lá em Portugal. Se você olhar, prestar atenção naqueles quadros que estão ali atrás, não estão simplesmente fazendo um enfeite na parede. São missionários que nós temos o compromisso. E é dessa forma que você pode honrar ao Senhor. Você foi escolhido por Deus e Deus tem uma promessa na sua vida. Deus tem muito mais para dar, como diz Efésios 3:20, que Deus é fiel para nos dar muito mais do que nós pedimos e do que nós pensamos. Aleluia! A palavra de Deus diz: não vos escolheste vós a mim, porque Deus nos escolheu desde a fundação do mundo. O segundo ponto deste versículo diz a palavra de Deus: não porque... não vos escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei. Deus te deu um nome, Deus te deu como diz, Deus te elegeu para algo nessa terra. Deus te elegeu para fazer algo. Em Mateus 28, 19, Jesus, quando ele fala antes de subir ao céu, ele fala: ide por todo mundo e pregai o evangelho, ide e fazei discípulo de todas as nações. Não é para nós estarmos parados, sentados, mas da forma que tu podes, evangelize, faça algo para o Senhor, para que quando chegarmos no céu, esse lugar que Ele já nos preparou desde a fundação do mundo, Ele possa estar nos coroando por aquilo que nós fizemos para o seu reino. Todos nós somos capacitados, irmãos, somos pessoas que temos a capacidade, a inteligência, temos saúde para fazermos algo para Deus. Diz: eu vos nomeei. Mateus 28, 19, ide e fazei nações, ensinando as nações e batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A palavra de Deus diz no livro de Atos, capítulo 9, versículo 15, sobre Saulo. Saulo foi chamado por Deus. Quando conhecíamos a vida de Saulo, ele era um homem mau, um homem zeloso demais pelas coisas de Deus. Não tinha temperança, era aquela pessoa rígido demais. Ainda que era um fariseu, não conhecia bem a palavra de Deus, assim na forma de ver que Jesus era, de receber Jesus como o Rei dos Reis, como aquele Messias que a palavra de Deus tinha enviado. Mas a palavra de Deus diz em Atos capítulo 9, versículo 15, Saulo foi um instrumento escolhido para levar o nome de Jesus aos gentios, reis e para Israel. Muitas vezes, se tu olhas para o teu passado, olhamos para como nós éramos antes de conhecer a Cristo. Nós podemos olhar. Outro dia eu estava visitando o irmão e ele estava me dizendo: eu, quando não conhecia Jesus, antes de aceitar Jesus, eu era um drogado, eu era uma pessoa que fazia coisas ruins. Estava no meio, vindo do Brasil para cá, e estava no meio de mais de 30 brasileiros, todos que faziam droga, que se drogavam, não queria saber de Deus, Jesus não existia para mim. Mas o dia que Jesus entrou no coração deste irmão, a coisa mudou. E assim é a nossa vida. Se nós olharmos, se tu olhares, quem tu eras antes de aceitar Jesus, quem tu eras antes de conhecer a Jesus, antes de fazer um pacto. Ontem eu recebi uma visita em minha casa, e essa irmã estava falando do seu genro, uma pessoa que nasceu no lar cristão, uma pessoa que vai à igreja, que faz, mas ele não gosta de oração. Quando vamos na hora do louvor, ele vai estar na igreja, ele está ali com o seu braço cruzado. Quando vai orar, ele faz cara feia. Essa pessoa precisa de libertação. Essa pessoa, estava aconselhando esse irmão, essa irmã, esse casal que estavam lá em casa me visitando. O Senhor, quem sabe, irmãos, estar na casa do Senhor não é o suficiente.
Quem sabe, irmãos, estar na casa do Senhor não é o suficiente para você, para nós estarmos simplesmente salvos. É necessário que façamos para Deus um pacto com Ele. E por que não começarmos esse ano de 2017 dizer, Senhor, eu quero estar na tua casa todos os dias, eu quero te servir, eu quero aprender a tua palavra, eu quero ser útil, oferecer-me ao pastor, à pastora da igreja, daquilo que eu sei fazer, para que Deus me dê graça mais e mais para ser útil para esta igreja, para o evangelho do reino de Deus. Aleluia. Saulo foi um homem terrível para o evangelho antes de conhecer a Deus, mas depois que conheceu a Cristo, irmão, olha aqui quanto grandes coisas Deus fez na vida dele. Quão abençoado nós somos porque conhecemos livros, as cartas que ele escreveu para as igrejas daquela época. Que até hoje, usado por Deus, um homem usado por Deus, até hoje a sua palavra ainda, as suas cartas estão edificando, estão nos ensinando, estão nos guiando para o céu. Oxalá, irmão, que quando chegar o nosso tempo, nossa partida deste mundo, Jesus não voltar ainda, vamos dizer assim, que nossas palavras, que o nosso testemunho, que tudo aquilo que nós fomos chamados por Deus para fazer, a nossa ausência ainda fale mais alto, porque o Senhor tem que ser glorificado, não somente quando estamos aqui, mas também quando estamos ausentes nos braços do Senhor. Nós esperamos a vinda de Cristo. Jesus Cristo pode voltar a qualquer momento. As coisas estão, o mundo está mal, as coisas estão cada vez pior para o evangelho, vergonha, coisas que acontecem na vida das pessoas, que muitas vezes querem culpar a Deus por certas circunstâncias, mas a palavra de Deus diz em Lamentações capítulo 3, versículo 20, de que se queixa, pois o homem? É uma pergunta que a palavra de Deus pergunta, e a resposta vem, queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Aleluia, irmão, vamos examinar nossa vida, vamos examinar o nosso dia a dia para com o Senhor, vamos fazer propósitos para estarmos servindo ao Senhor com alegria, porque Ele tem preparado para nós, conforme diz Mateus 25, 34, desde a fundação do mundo, o reino de Deus está preparado para nós. Aleluia. João capítulo 1, versículos 6 e 7, Deus também chamou João Batista. Antes de Jesus chegar a este mundo, Deus enviou João Batista para preparar o caminho. Foi chamado por Deus, lá do ventre de sua mãe. Quando nós lemos a história de João Batista no livro de Lucas, a Bíblia diz que ele foi gerado 6 meses antes de Jesus. Eram parentes, mas eles não se conheciam até o ponto de quando Jesus foi ao Jordão para ser batizado por ele. E João, quando os seus discípulos perguntaram para ele, és tu o Messias? És tu aquele que há de vir para fazer o que nós estamos esperando, o Messias, para libertar Israel? Ele disse, não sou eu. Aquele que vai vir após mim, eu não sou digno de ser chamado, de sequer atar as cordas de sua sandália. Mas, irmãos, muitos de nós somos chamados por Deus, vamos valorizar isso. João Batista foi chamado por Deus. João capítulo 1, versículo 6 e 7 diz, houve um homem chamado por Deus, cujo nome era João, para testificar da luz que é Jesus e para todos que crerem por ele. Vamos, irmãos, com essa chamada que Deus nos tem dado, vamos servir a Ele com alegria. Também fala a palavra de Deus, o terceiro ponto desse versículo 16, diz assim, não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis frutos. Aleluia, aleluia. Terceiro ponto dessa mensagem que eu quero trazer para vocês, irmãos. Mateus capítulo 3, versículo 8 diz, frutos que produzais, frutos dignos de arrependimento. Produzir frutos, muitas vezes, olhamos numa colheita, numa plantação. Há árvores que não têm adubo suficiente, que suas raízes não são aguadas, não são molhadas, não colocam água suficiente no lugar árido. Essa árvore pode até ficar grande e pode ser estrondosa, mas os seus frutos não servem. Por isso nós precisamos estar na casa do Senhor nas quintas-feiras, nos domingos, aprendendo a palavra do Senhor. Este é o adubo que nós precisamos para produzir frutos dignos de arrependimento. Quais são os frutos dignos de arrependimento? A palavra de Deus diz em Gálatas capítulo 5, 22 a 23. São tantos frutos, irmãos. Quando nós podemos olhar nosso passado antes de conhecer a Cristo e podemos olhar os frutos de Gálatas 5 e 22, se há amor em nossa vida, se há gozo, se há paz, se há paciência em nossas vidas, benignidade, todos esses são os frutos que há
de uma vida transformada, de um homem de Deus, de uma mulher de Deus que realmente era impaciente antes de conhecer a Deus, mas quando Deus muda a vida, Deus marcou aquele dia, aquela hora para o seu conhecimento, para conhecer a Cristo, essa pessoa começa a produzir frutos como bondade, fé, mansidão, temperança e muitos outros frutos. Irmãos, a Bíblia fala que nós fomos chamados para produzir frutos, muitos frutos, diz o versículo 16, para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Não adianta produzirmos frutos ruins, frutos que com o tempo caia sem que esteja maduro o suficiente. Diz a palavra de Deus que esses frutos têm que permanecer. Vamos examinar a nossa vida, vamos olhar para a nossa vida diária e olhar e dizer, Senhor, tenha misericórdia de mim, nossas debilidades. Ele conhece nossas debilidades, mas com a graça de Deus nós podemos vencer, ir em frente de vitória em vitória. E o quinto ponto, eu quero estar terminando esta mensagem. Desse versículo fala, tudo o que pedirdes, para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Versículo 16, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Aleluia. É possível vivermos uma vida de vitória, irmãos. É possível vivermos uma vida onde tudo dá certo. Essa pessoa que eu estive conversando ontem, falando sobre o genro dela, falou, esse rapaz, tudo que ele põe a mão dá errado. Tudo que ele põe a mão, ele esse dia atrás fez uma aplicação para o visto de estudante e conseguiu. Pessoa que estava tudo bem, de repente, quando foi para aplicar para a carteira de motorista, ele deixou o documento no carro, foram lá e roubaram o carro, roubaram o documento do carro dele. Teve que fazer tudo de novo. Tinha ido na Moro Veículos para fazer, apresentou todos os documentos, mas faltava um documento final. O documento chegou e ele lamentando, por que minha vida é uma desgraça? Por que a minha vida é tudo errado? E eu falei, essa pessoa precisa muitas vezes, não é porque está dentro da igreja, mas tem que fazer ter a convicção de que foi chamado, de que Deus tem o propósito da vida dele para fazer o melhor. Tudo o que pedires, diz João 15, versículo 7. Versículo 7 diz a palavra de Deus, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiser e vos será feito. Para que tu recebas, meu irmão, sirva a Deus, tema o Senhor. Há muitas formas de nós nos humilharmos diante de Deus, mas quando estamos lendo a palavra de Deus, quando estamos, diz o versículo 7, se as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que vos quiser e vos será feito. Não há nada, não há impossível para Deus, não há enfermidade. Infelizmente estamos sendo assolados por uma enfermidade de câncer, atacando a humanidade ultimamente, mas o nosso Deus, Ele cura o câncer. Ele levanta ainda que a pessoa esteja a ponto de morrer. Ele levanta o homem do leito de dor e de enfermidade e põe seus pés na casa do Senhor para glorificar o seu nome. Nós somos testemunha disso, que o Senhor é aquele que guarda, aquele que ouve a oração, o Senhor é aquele que responde e faz com que nós possamos cada dia mais crescer, produzir frutos e para que esse fruto permaneça. Final do versículo diz, tudo quanto pedires em meu nome ao Pai, Ele vos conceda. Não é somente, outro dia na oração eu estive falando uma palavra que Deus tem muitas maneiras de falar com a gente. Deus pode usar um anjo, como usou no passado, pode vir através de uma nuvem, como veio com Moisés, pode vir falar através de um animal, como falou através de um burro, falou com Balaão, usando voz humana. Ele usou um corvo para sustentar Elias, deu-lhe comida, um corvo, uma coisa suja, mas levou pão e carne, diz a palavra de Deus. Nós cremos na palavra de Deus. Há muitas formas que nós podemos, que Deus pode falar conosco, usar uma criança, usar um patrão, uma pessoa que não conhece a Deus, usar um objeto para falar conosco, mas nós só temos uma forma de falarmos com Deus, irmãos, é através da nossa oração, através de nossa humilhação, orando de joelhos diante do Senhor, buscando a sua face. Esta é a única forma que nós temos para falar com Deus, e essa forma nós aprendemos da palavra do Senhor. Tudo quanto pedirdes, irmão, diz a palavra de Deus em Tiago que Ele sabe se vamos pedir para a nossa própria alegria, para o nosso próprio contentamento, para o nosso próprio orgulho. Ele sabe o que devemos pedir e muitas vezes tu pedes e não recebe porque pedis mal, para deleites, para a sua própria vida. Mas como o Senhor tem para ti preparado, tem te chamado desde a fundação do mundo, que tem algo para ti, faça com que Ele possa responder a tua oração, mas fala, Senhor, segundo a tua vontade e não a minha. Tudo o que pedires em nome do Pai, receba. Exemplo, coisas que permanecem,
vamos pedir coisas que permanecem para a nossa vida. Quando olhamos em Coríntios capítulo 4, versículo 18, diz a palavra de Deus: não olhando para as coisas que se veem, porque as coisas que se veem não são, não olhando para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as que se veem são passageiras, mas as que não se veem são eternas. Aleluia. Pense bem, meu irmão, minha irmã, no que tu vais pedir para Deus. Não peça para os seus próprios deleites. Pense que Deus tem algo melhor para ti e Ele quer que fazer segundo a sua vontade. Que o Senhor seja digno de ser louvado nesta noite. Diz a palavra de Deus em 2 Coríntios 4, 18. Não olhando para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as que se veem são passageiras, mas as que não são temporais, e as que se veem são eternas. Aleluia. Deus seja louvado nesta noite através da sua vida. Saiba, meu irmão, que a palavra de Deus diz ainda que nós devemos pedir, pedir e será dado. Muitas vezes, quando nós lemos no livro de João capítulo 18, há uma parábola da viúva, aquela viúva que era impertinente. Jesus falou para que essa viúva batia na porta do rei todos os dias e pedia: Senhor, meu rei, tenha misericórdia de mim. Mas o Senhor disse, Jesus falando essa parábola, disse para esta viúva que esse rei, sendo mau e ímpio, ele foi e atendeu aquela viúva porque ela estava ali tocando o impertinente. Que São João capítulo 18, e diz a palavra de Deus de que essa viúva recebeu ela recebeu a sua bênção por ser uma pessoa que estava intercedendo e tocando na porta várias vezes. Essa é a forma que nós temos para ser abençoado, meu irmão. Você que tem uma dúvida, você que tem um problema, você que muitas vezes não fez sua decisão para Deus para 2017. Ainda há tempo, irmão, para que tu plantes, para que tu faças as coisas de acordo com a palavra de Deus, porque Ele vos chamou. Se você está aqui, porque Deus tem um propósito na sua vida. Se você está aqui, porque Deus tem preparado o céu para ti, algo que não é para qualquer um, meu irmão. Continua firme, servindo ao Senhor. Continua buscando esse Deus, sabendo que Ele ouve a sua oração. Espera nele que Ele vai responder segundo a sua vontade, para que Ele possa cada dia mais ser chamado Deus de deuses, Rei de reis e Senhor de senhores. A Deus toda a glória. Então, irmãos, quero deixar essa mensagem, essa palavra contigo, com os irmãos, dizendo que Jesus Cristo, mais uma vez enfatizando o versículo 7 do capítulo 15. Se vós estiverdes em mim, e minhas palavras estiverdes em vós, pedirei tudo o que quiserdes, e vos será feito. Esta é a chave, irmão. Esteja preparado, seja uma oliveira, seja um galho que produz fruto nessa oliveira que é Jesus. Diz a palavra de Deus que Ele é a oliveira verdadeira e o Pai é o lavrador, mas você continua como um ramo, como um galho desta oliveira. Produza frutos dignos de arrependimento, dignos para permanecer. Que o Senhor seja digno de abençoar a tua vida. Que o Senhor seja digno de atender a sua oração. E quando estiveres de joelhos diante dEle, o Senhor possa dizer: eis aqui meu filho, você merece, vou te dar a bênção que você precisa. Mas prepara-te, meu irmão. O Senhor está voltando, Jesus está voltando. Não sabemos o dia, não sabemos a hora. Mas o céu, aquele que Ele prometeu em Mateus capítulo 25, o meu reino, vinde benditos do meu Pai, e tomai por herança o meu reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Essa é a simples palavra, irmãos, que eu tenho para esta noite. Palavra de exortação, uma palavra que Deus colocou no meu coração, para que possamos confiar no Senhor. E saiba que você é um escolhido por Deus. Você é uma escolhida por Deus. Tu não estás aqui de uma forma simplesmente por estar. Você não está aqui simplesmente porque você não tem para onde ir, mas, irmão, saiba que este lugar é um lugar onde Deus marca um encontro contigo. Cada domingo, cada quinta-feira, cada terça-feira que você vem, cada quarta-feira que você vem na casa do Senhor para ensaiar, para aprender a palavra de Deus com os adolescentes, com os jovens. Deus está aqui e Ele está fazendo que você, como uma oliveira, produza frutos dignos de arrependimento.